Bom dia, bom dia, bom dia. Excelente quinta-feira para você, Daniel Filho, na área mais uma vez. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe teu positivo, compartilhe tudo aquilo que você sabe que é importante aqui para o canal. Hoje eu quero falar um pouquinho, pessoal, sobre um assunto que, na minha opinião, é importantíssimo, sobre saúde mental. Quero trocar uma ideia com os amigos que, por alguma razão, fazem uso do seu antidepressivo, no seu ansiolítico, no seu dia a dia. Quero parabenizar a cada um e cada uma que se propôs a procurar ajuda para superar esse momento difícil, que reconheceu uma situação em que precisava de um apoio e procurou, procurou tratamento. Mas, ao mesmo tempo, eu quero fazer uma pergunta para esses amigos que hoje em dia cuidam da saúde mental e fazem uso do seu medicamentozinho. Olha, pode parecer uma pergunta idiota, pode parecer uma pergunta retórica, mas é uma pergunta importantíssima. Você cuida da tua alimentação? Você cuida da tua alimentação? Um dos principais complicadores, principalmente nessa época que a gente está vivendo, complicadores em relação à nossa saúde mental é o estresse, né? E a gente fala do estresse como se fosse uma palavra subjetiva, que está voando, né? Que está passando pelo ar aí como se fosse uma nuvem, e não é isso, né? O estresse é aquele sentimento dificílimo de ser superado, que coloca o sujeito em estado de alerta e fuga, né? É um pânico que se aproxima, é um medo que se aproxima, é uma condição de alerta que se aproxima e coloca você em condição de fuga, né? Apresenta um medo, muitas vezes irracional, e coloca você em estado de fuga. Prepara você para fugir daquela situação. E quem dera nós pudéssemos fugir dessa situação, né? Quem dera nós pudéssemos sair correndo por aí, correndo, e resolver os nossos problemas. Mas infelizmente hoje em dia não é assim, né? E o que o organismo faz para te colocar nessa posição de alerta, nessa condição, preparar você para a fuga do problema? Ele produz a adrenalina por meio das glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais, né, disparam uma sobrecarga violenta de adrenalina, né, lembrando dos nossos primórdios pré-históricos, quando encontrávamos ali um leãozinho pronto para nos engolir, e ali a gente, sebo nas canelas e fugíamos daquela situação. Pois bem, hoje em dia, quando a gente se depara com uma situação complicada, muitas vezes não tem para onde fugir. Quando você se depara com desemprego, não adianta sair correndo. Quando você se depara com falta de dinheiro, não adianta sair correndo. Quando surge algum probleminha dentro de casa, com filho, família, não tem para onde fugir, não tem como correr. E aí você coloca aquela carga violenta de adrenalina para circular no organismo como se fosse um elemento diário e cotidiano. E aquela situação de estresse não passa e você não tem para onde fugir, você muitas vezes não tem como resolver. E aí o teu organismo começa literalmente, pessoal, a enferrujar, né? A principal capacidade do nosso estresse é essa, é oxidar o nosso organismo, oxidar as nossas principais fontes de recarga, digamos assim. E a partir daí o organismo começa a degenerar. A partir daí, os músculos começam a sofrer, os ossos começam a sofrer. E a gente começa a tomar o nosso remedinho para tentar superar o estresse.
a gente toma o nosso ansiolítico, a gente toma o nosso antidepressivo e deve continuar tomando, conforme a prescrição médica. Mas ao mesmo tempo a gente precisa se alertar para a nossa alimentação. A gente esquece, por exemplo, que quando a gente está muito estressado, deixa eu tomar meu cafezinho aqui, a gente tende a comer muita gordura, muita porcaria, muito açúcar, para ter um pouquinho mais de disposição, né? Para tentar conter, para tentar suprir aquela ânsia por resolver o problema. E de repente a nossa alimentação se baseia exclusivamente em porcaria, gordura e açúcar. Componentes que, juntamente com o estresse, ajudam a detonar o organismo. Gente, vamos ficar de olho na nossa alimentação. Vegetais, principalmente aqueles de cor verde bem escura, repletos de antioxidante, brócolis, escarola, couve, fibras alimentares, aveia, muita aveia, tomate, triptofano, melhorar o nosso sono, ovos, chocolate amargo. Ou seja, você tem uma série aí de elementos que podem ajudar você a superar tudo isso. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque muitas vezes a gente se propõe a resolver um problema, supera o preconceito, procura um médico, faz uso da medicação, mas ao mesmo tempo a gente continua se sabotando, né? Enquanto de manhã cedo você toma o teu comprimido para resolver aquela questão, na hora que você senta para almoçar, você se torna o teu pior inimigo, né? E ao invés de contribuir para melhorar essa situação, você fica ali entre a cruz e a espada e você combate a si mesmo. Dá uma olhadinha, pessoal, principalmente os amigos aí que fazem uso desse tipo de medicação. É preciso cortar gordura, é preciso cortar açúcar, é preciso... Não é preciso cortar absolutamente nada. Basta que você inclua uma alimentação saudável e proteja teu organismo do estresse, da oxidação e do envelhecimento precoce. Falou, pessoal? Tá dado meu recadinho. Um abraço, bom dia.